Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo. No vídeo de hoje temos notícias boas e notícias não tão boas, como é o cotidiano do Vasco. Não pode ficar sem ter uma notícia ruim, infelizmente. E a de hoje, na verdade são duas notícias hoje ruins. O Vasco completa 4 meses de salários atrasados e o Nenê colocou o Vasco na justiça cobrando 2.800.000 referente a atrasados. E a notícia boa fica por conta de Felipe Coutinho. Tem mais um clube atrás do jogador, é o Manchester United, que tudo indica Felipe Coutinho também será vendido nessa janela aí do meio do ano. Isso entraria um bom dinheiro para o Vasco, de acordo com aqueles 2,5% que o clube formador tem direito. E Balotelli foi procurado sim pelo o empresário Fábio Cordella e Levenciano. Você vai saber o que está acontecendo aí. E a torcida vascaína dá mais um show e completa as 20 mil contas abertas. E com isso o nosso CT do Vasco ganha 200 mil reais do BMG para terminar a obra. Então acompanhe o vídeo aí, você vai ficar sabendo de todos esses assuntos. Vai! E Nenê é mais um jogador que coloca o Vasco na justiça. É isso mesmo, cobrando um valor milionário de quase 3 milhões de reais do Vasco. Começamos o vídeo de hoje dessa forma. O que o jogador cobra? Salários, 13º, férias, tudo atrasado. Multa por não pagamento de verbas rescisórias, FGTS, juros, correção monetárias, custas de processos e honorários advocatícios. É isso mesmo, é muita grana que o Vasco deve ao jogador. Começou quando o Vasco decidiu rescindir o contrato do jogador. Isso foi em janeiro de 2018. O Vasco rescindiu o contrato em janeiro de 2018 e teria que pagar uma multa de 800 mil reais, porque o jogador tinha contrato até o final de 2018. E ficou acordado que o Vasco pagaria essa multa de 800 mil em 30 vezes, que daria 30 vezes de 26.666 reais. 30 vezes. O Vasco não pagou nenhuma parcela da multa rescisória, nenhuma de 26 mil. De 30, o Vasco não pagou nenhuma. O jogador colocou o Vasco na justiça, cobrando todos esses itens que eu falei aí, salário, 13º, FGTS, férias, e mais o valor da multa, que dá 800 mil reais, claro, com juros e moras, correções monetárias, porque isso foi em 2018, já estamos indo para 2021. Então é mais uma incompetência da diretoria vascaína. Ainda tem mais. O Vasco perdeu a carteira de trabalho do jogador e não assinou sua rescisão de contrato na carteira. Perdeu a carteira de trabalho do funcionário. É até difícil falar, cara. A gente tenta ser imparcial, tenta não criticar muito, mas é quase que impossível. É quase que impossível. Como tanta coisa assim são coisas de amador, tudo amador. É por isso que tem que se profissionalizar o futebol, acabar com esse negócio aí de botar 50 mil vice de futebol, todo mundo sem remuneração, e tem muita gente que não tem capacidade de estar ali, muita gente que não tem expertise para estar ali no cargo. Então tem que acabar com isso, tem que profissionalizar, trazer profissionais bons para dentro do Vasco. Não um monte de gente ali que está ali por causa de política que tem dentro do Vasco. É isso que acontece. E para continuar a nossa bomba do dia, agora vamos falar sobre 4 meses de salários atrasados que completaram ontem. Eu decidi fazer o vídeo hoje para justamente dar o tempo. Eu falei, não, de repente eles pagam à noite, não vão deixar completar 4 meses. Mas completou 4 meses de salários atrasados. 4. Eu não lembro, desde que acompanho futebol, eu tenho 39 anos,
Não lembro do Vasco ter chegado a 4 meses de salários atrasados. Pode ter sido, pode ter que ter, sim, chego a 4 meses. Não duvido nada também, porque o Vasco sempre deveu salários, sempre, sempre, desde a época do Calçada. Então muita gente culpa o Eurico, muita gente culpa o Dinamite, mas tem culpa, lógico. Mas isso vem desde o Calçada. O Vasco começou a quebrar em 2000, tanto que teve que vender, dispensar e largar todos os jogadores em 2000. Em 2001 começou a montar aqueles timinhos. Mas porque o Vasco já estava devendo muito. E o Vasco ficou devendo aos jogadores de 2000. Então o Vasco já deve há muitos e muitos anos. Há mais de 25 anos, quase 30 anos que o Vasco deve. Todos os jogadores antigos falam que sempre receberam salários atrasados. Eu vi até uma entrevista do Bismarck, que jogou no início de 90, e ele falou que nunca recebeu um salário em dia no Vasco. Nunca recebeu um salário em dia no Vasco. Então isso já vem de muitos anos. Calçada teve culpa, embora Calçada tenha montado os melhores times do Vasco em toda a sua história. O Calçada é o presidente mais vitorioso da história do Vasco, mas começou por ali com ele. Passou pelo Eurico, que estourou a bomba. O Roberto, mais ou menos ali na primeira gestão dele. Na segunda, foi, para mim, a pior gestão de um presidente. Foi a segunda gestão do Roberto Dinamite. Para mim, foi o pior. Ali nós perdemos tudo, fomos rebaixados. Jogador botando na justiça. O Vasco subiu e muito a sua dívida com a segunda gestão do Roberto Dinamite. Veio o Eurico e rebaixou o Vasco de novo, não fez nada. Aí depois veio o Campelo de novo, que nada fez também. Então com isso o Vasco chegou a 4 meses de salários atrasados. 4 meses. Isso porque o Vasco, com o acordo que o Eurico fez, o Eurico que implantou isso no Vasco, colocando os vencimentos no dia 20. Vencimento era no início do mês ou quinto dia útil. Ele colocou o dia 20. Dia 20 justamente para poder esticar o mês. Quer dizer, pagar quase no final do mês. Se o vencimento fosse no início do mês, hoje é dia 21, estariam faltando 9 dias aí para vencer o 5º mês. Já estamos indo para o 5º mês de salários atrasados. É um absurdo, é uma vergonha. E essa bomba vai estourar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Todo esse elenco do Vasco, se o Vasco não pagar todos os salários atrasados, vai colocar o Vasco na justiça. E como que o clube anda? Cheio de penhoras, cheio de processos, cheio de jogadores cobrando dívidas milionárias aí. Como que o Vasco anda? O Vasco nunca vai andar desse jeito. Só tem uma solução: vendendo um jogador bem, pagando todos esses salários para amenizar o problema. É o único jeito que nós temos. Mas quem entrou sabendo que o Vasco devia. E o Vasco precisa novamente da sua torcida. Novamente. Vamos repetir isso aí sempre. Você que é sócio torcedor, renove. Você que não é, abra seu sócio torcedor. Porque se o Vasco não conseguir essa verba de agora com o sócio torcedor, o Vasco vai quebrar de verdade. E já se fala muito nisso. Já se fala em dispensa de jogadores por não conseguir pagar os seus salários. Está acontecendo isso nos clubes pequenos aqui do Rio. Eu vi uma reportagem esses dias: São Cristóvão, Portuguesa da Ilha, Cabo Friense, já estão sem elenco. Eles não têm jogador. Não tem nenhum jogador, mandaram todos os jogadores embora porque não tem como pagar os seus salários. E isso já está se falando ali nos bastidores do Vasco. Se o sócio torcedor não chegar ao número que eles pretendem que chegue, o Vasco não vai ter dinheiro para arcar com os compromissos e terá que dispensar os jogadores. Sim, dispensar e ficar sem elenco. Imagina aí, isso aí vai ser o nosso fundo do poço. Você acha que o Vasco está no fundo do poço? Ainda não está. Então precisamos muito de você, torcedor vascaíno. Renove o seu título, renove. Eu sei que ficou um pouquinho mais caro. Ficou um pouquinho mais caro não, né? Tava na promoção, agora está no preço real.
Tenta fazer esse esforço. Eu sei que vocês estão desempregados, tem muita gente passando problemas. Tenta fazer esse esforço para ajudar o Vasco, porque agora é a pior, é a pior fase do Vasco em toda a sua história, o momento que nós estamos vivendo. Tanto pelo momento que já estávamos atravessando e pela pandemia, que ajudou a piorar o que já estava ruim. Então, passamos pelo pior momento de nossa história e é a hora do Vasco salvar mais uma vez o clube. E segundo o jornalista italiano, Mario Balotelli foi sim procurado por Levenciano e Fábio Cordella. O jogador gostou bastante da proposta do Vasco e está ali entre Galatasaray e Vasco para se transferir na próxima temporada. Isso se o Brescia, que é o time que ele hoje joga, se o Brescia for rebaixado, que há uma cláusula ali, que se o Brescia for rebaixado, o Mario Balotelli pode sair do clube. Brescia é o último colocado no campeonato italiano. É o que tudo indica, será sim rebaixado e Mario Balotelli poderá assinar com qualquer outro clube. O Vasco sai na frente do Galatasaray, ele gostou muito da proposta do Vasco e é o que tudo indica, o Vasco poderá ter Mario Balotelli ano que vem em seu elenco, caso Levenciano seja o presidente, né? E o Vasco também saia desse fundo do poço. É até meio contraditório falar que vai contratar Mario Balotelli com as notícias que eu dei agora passada. Parece que o Vasco vai virar uma chave no final do ano de quase fundo do poço para a superpotência do mundo. É meio fantasitório assim, na cabeça de qualquer vascaíno isso acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer ano que vem, caso o Leven ganhe as eleições. E Philippe Coutinho está sendo sondado por mais um clube. Agora é o Manchester United, o que tudo indica ele vai sim para o campeonato inglês. E o Manchester United é mais um clube inglês atrás do jogador. Philippe Coutinho foi comprado do Liverpool pelo Barcelona por 160 milhões de euros. Mas, ao que tudo indica, não vai conseguir vender o jogador por esse preço. E já cogita-se um valor de 120 milhões de euros. No caso, o Barcelona perdendo 40 milhões de euros aí nessa transação. E se caso o jogador for vendido mesmo por 100 milhões de euros, pela cotação de hoje, o Vasco ficaria com mais ou menos 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, que colocaria toda a folha do Vasco em dia. Toda a folha, os 5 meses colocariam em dia de funcionários e jogadores. Esse dinheiro cairia do céu pra gente, a venda do Philippe Coutinho. Então vamos torcer bastante para que Philippe Coutinho seja vendido. E Thales Magno, que é o jogador também com um pé fora do Vasco, mas vamos esperar aí junho e julho, que é quando se abre a janela de transferência da Europa. É aí que a gente vai saber se nós vamos respirar até o final do ano ou se vamos quebrar de vez se nenhum jogador for vendido. O Vasco só tem duas soluções: vender um jogador e o sócio torcedor renovar em massa de novo o seu plano. Só essas duas. Se não acontecer nenhuma das duas, o Vasco quebra. Se acontecer uma, ajuda bastante. Agora, se não acontecer nenhuma, aí, meu irmão, dá até tristeza de ver o que o Vasco está se tornando. Dá até tristeza. Mas o Vasco demonstrou sua força novamente. E foi agora com o centro de treinamento. O Vasco está abrindo contas do BMG. Você sabe que a cada 10 mil contas abertas, o BMG deposita na conta do Vasco para a construção do CT 200 mil reais. E o Vasco bateu de novo essa meta aí agora chegamos a 20 mil contas, já estamos partindo para 30 mil contas. Então você que ainda não abriu sua conta, abra, é de graça, é uma boa conta, eu tenho a conta, é muito boa, você não paga nada, você não paga transferência, você não paga anuidade. Se você tem crédito na praça, você consegue cartão de crédito. Então é uma conta que vai te ajudar e vai ajudar o Vasco. Então faltam aí mais ou menos 9 mil contas
para a gente ganhar mais 200 mil reais para a construção do CT. Caiu bastante a arrecadação de doação no CT e já cogita-se que a obra não ficará pronta em julho por causa disso. Então você que pode doar também doe. Tem aqui nas descrições do meu vídeo aí o site da Quicante, que é para você fazer a doação. Beleza, galera? Muito obrigado aí, compartilhe o vídeo se você gostou. Vamos ajudar o Vasco, porque agora é a hora de mostrar quem é vascaíno. Agora é a hora, não vai ter depois. Se não ajudar agora, o Vasco quebra. Um abraço, porque aqui vascaíno tem voz.